monges ocultos, tribos perdidas e segredos ancestrais. Essas pessoas não são mitos, elas são reais. E ainda estão por aí. Nas profundezas das dobras verdes das terras altas de Papua, existem tribos que ainda vivem de uma forma que dá a sensação de atravessar um portal do tempo. Sem estradas pavimentadas, sem smartphones, sem eletricidade, apenas ferramentas de pedra, fogos acesos à mão e um vínculo com a natureza que a vida moderna praticamente apagou. No Vale de Baliem, em Papua Ocidental, aninhado entre montanhas cobertas de selva e picos enevoados, vivem pessoas que criam porcos para o comércio, usam tecidos de casca de árvore e constroem cabanas apenas com capim e madeira. Entre as mais conhecidas está a tribo Dani. Eles chamam esta terra de lar há milhares de anos, cultivando batata doce em hortas íngremes escavadas nas colinas. Até meados do século XX, eles não tinham contato com o mundo exterior. Quando foram fotografados do ar pela primeira vez, as autoridades pensaram que estavam extintos ou eram apenas uma lenda. Mesmo hoje, algumas aldeias só são acessíveis por meio de caminhadas de dias pela densa floresta tropical. Às vezes, helicópteros são usados para deixar suprimentos ou visitantes, mas a maioria das pessoas aqui vive sem depender de nada de fora. O fascinante é o quão bem adaptadas essas tribos são ao seu ambiente. Suas armas, arcos, flechas e lanças, são feitas à mão com materiais locais, mas incrivelmente precisas. Eles sabem quais plantas usar como remédio, quais raízes ferver, quais folhas afastar os insetos. Suas tradições são transmitidas não por livros ou telas, mas por histórias sussurradas ao redor de fogueiras a céu aberto. Alguns anciãos ainda praticam a decoração corporal, usando ocre e ossos de animais. Durante os festivais, os homens usam cocares elaborados, feitos de penas e peles, e suas danças de guerra ecoam pelos vales como trovões. Essas apresentações não são apenas para exibição, são reconstituições de rivalidades reais entre clãs, resolvidas por meio de rituais em vez do caos. É um dos raros lugares na Terra onde costumes ancestrais ainda são vividos, não apenas lembrados. Apesar do estilo de vida intocado, há sinais de mudança se aproximando. Antenas parabólicas estão surgindo em cidades próximas. Os jovens às vezes partem para estudar nas cidades e retornam com tênis e gírias, mas o cerne da cultura permanece surpreendentemente intacto, especialmente nos cantos mais remotos, onde machados de pedra ainda moldam a floresta e a fumaça sobe das fogueiras antes do amanhecer. No alto do Himalaia, onde o ar é rarefeito como uma navalha e a neve nunca derrete completamente, surgiram histórias de monges que vivem como se o tempo tivesse parado. Em vales e cavernas escondidos, escavados em penhascos cobertos de gelo, vivem eremitas que praticam rituais ancestrais, em isolamento quase total há décadas. Alguns dizem até gerações. Os moradores locais sussurram que esses monges preservam conhecimentos e tradições que remontam à última era glacial. Pode parecer fantasia, mas nem tudo é lenda. Lugares como o remoto Vale do Zanskar abrigam mosteiros tão inacessíveis que ficam soterrados pela neve durante metade do ano. Imagens de satélite não mostram nada. Você só os encontra se alguém lhe mostrar o caminho. Esses monges sobrevivem com farinha de cevada, chá de manteiga e água pura das geleiras. Alguns fazem votos de silêncio. Outros praticam meditação profunda em cavernas abaixo de zero por meses a fio. Em certas estações, seus corpos parecem congelados, mas ainda assim plenamente vivos, seus batimentos cardíacos desaceleram. O surpreendente é que cientistas que estudam ambientes extremos confirmaram que a exposição prolongada a condições congelantes e de alta altitude, aliada a técnicas de controle da respiração, pode levar a estados corporais que, honestamente, parecem um pouco sobrenaturais. A linha entre mito e fisiologia fica bastante tênue aqui. A chamada meditação tumo já foi registrada aquecendo o corpo de forma tão eficaz que a neve derrete ao redor de monges sentados. Alguns templos guardam pergaminhos antigos, envoltos em couro de iaque, escritos em caracteres que quase ninguém consegue ler hoje em dia. Alguns acreditam que descrevem linhagens esquecidas ou mapas estelares anteriores à astronomia moderna. As entradas de certos santuários em cavernas permanecem seladas por séculos, e quando um deles foi aberto recentemente, revelou relíquias intocadas desde os tempos medievais, e possivelmente muito mais antigas. Será que esses monges são mesmo da era glacial? Claro que não no sentido literal, mas, sabe, eles podem ser os últimos descendentes espirituais de um modo de vida que começou quando os mamutes ainda vagavam. Em um mundo movido à velocidade e ruído, esses guardiões congelados permanecem enraizados em um silêncio tão profundo que ecoa através da pedra. Há um pedaço de terra no Oceano Índico, onde o tempo simplesmente se recusa a avançar. A Ilha Sentinela do Norte, parte do arquipélago de Andaman, abriga um povo tão ferozmente isolado que ninguém conhece verdadeiramente sua língua, seus costumes ou mesmo quantos deles vivem lá. Os sentineleses rejeitam violentamente todas as tentativas de contato há séculos. Barcos que se aproximam demais são recebidos com uma chuva de flechas. Drones são abatidos com lanças. Qualquer um que pise em sua praia raramente consegue retornar.
Esta não é uma reação moderna. Relatos da época colonial descrevem encontros semelhantes. Até mesmo helicópteros enviados para pesquisas após desastres naturais foram repelidos. No entanto, por meio de imagens de satélite e observação de longo alcance, os especialistas aprenderam algumas coisas. Os sentineleses vivem em pequenos bandos, constroem cabanas simples e usam armas artesanais. Eles pescam em águas rasas, colhem cocos e acendem pequenas fogueiras. O notável é que, apesar de milhares de anos de isolamento, eles prosperam em seus próprios termos. A ilha em si é densamente florestada e cercada por recifes de coral, tornando pousos acidentais quase impossíveis. Até mesmo o governo indiano impõe uma política rígida de não contato. É ilegal se aproximar a menos de 6 quilômetros da costa. Isso não é apenas para proteger forasteiros, é para proteger os sentineleses, sem resistência a doenças modernas. Até mesmo uma infecção leve pode ser catastrófica para eles. O que é ainda mais interessante é como eles resistiram ao mundo moderno com ferramentas artesanais e uma vontade inabalável. De certa forma, Sentinela do Norte é a última peça intocada do antigo quebra-cabeça humano. Enquanto o resto de nós correu para a era digital, eles permaneceram em um capítulo há muito fechado em todos os outros lugares. E talvez, apenas talvez, essa seja sua maior força. Eles não precisam de eletricidade, moedas ou mesmo ideias externas. Eles escolheram ser os guardiões de seu próprio passado, não congelados pelo medo, simplesmente comprometidos em ser deixados sozinhos em um mundo que se recusa a desacelerar. Se há uma tribo que realmente resistiu ao próprio tempo, é a dos sentineleses. Muito antes de o Império Inca ascender ao poder, outra civilização misteriosa esculpia casas, fortalezas e tumbas nos penhascos enevoados dos Andes. Eram os Chachapoyas, conhecidos como os Guerreiros das Nuvens, porque viviam tão alto nas montanhas que as nuvens constantemente rolavam por suas aldeias de pedra como fumaça. Seu território se estendia pelo norte do Peru moderno, onde a floresta tropical e os picos recortados colidem. O que os diferencia não é apenas onde viviam, mas como enterravam seus mortos. Em vez de sepulturas subterrâneas, eles colocavam os mortos em sarcófagos verticais, esculpidos nas faces rochosas escarpadas das montanhas. Essas tumbas, em forma de figuras humanas, ainda contemplam o vale séculos depois, intocadas por saqueadores por serem quase impossíveis de alcançar. Seu maior assentamento, Cuelap, às vezes é chamado de Machu Picchu do Norte. Mas, na verdade, é mais antigo, mais massivo e, até recentemente, estava quase totalmente esquecido. A densa selva o havia soterrado em silêncio. Só depois que varreduras de satélite e imagens de drones nos últimos anos revelaram toda a extensão de mais de 400 edifícios de pedra, alguns ainda de pé, erguidos no cume de uma montanha, como uma fortaleza esquecida de um romance de fantasia. Ainda não sabemos qual língua os Chachapoyas falavam. Crônicas espanholas afirmavam que eles tinham pele excepcionalmente clara e olhos claros, uma observação que desencadeou inúmeras teorias sobre sua origem. Estariam eles conectados aos primeiros exploradores europeus? Estudos genéticos dizem que não, mas o mistério persiste, alimentado pela forma dramática como sua cultura desapareceu após a conquista inca. Hoje, aventureiros, pesquisadores e arqueólogos estão apenas começando a desvendar a história completa. Cada tumba aberta, cada artefato recuperado das ruínas do penhasco adiciona mais uma peça a um quebra-cabeça que ainda resiste à conclusão. Os guerreiros das nuvens podem ter desaparecido, mas deixaram para trás uma arquitetura que desafia a gravidade e perguntas que se recusam a ser enterradas. Escondido em 3 pequenos vales no norte do Paquistão, está uma das culturas mais pitorescas e misteriosas da Ásia, o povo Kalash. Com suas roupas vibrantes, língua única e crenças distintas, eles se destacam de todos os grupos vizinhos. Mas o que realmente alimenta a curiosidade global é uma lenda que remonta sua ancestralidade ao exército de Alexandre, o Grande. Os Kalash não têm registros escritos de sua origem, mas suas tradições orais falam de um grande líder que veio pelas montanhas há muito tempo. Alguns Kalash têm pele mais clara, olhos verdes ou castanhos e características que parecem incomuns na região, alimentando especulações sobre raízes gregas ou macedônias. Estudos genéticos encontraram alguns marcadores mediterrâneos, mas nenhuma prova cabal. Mesmo assim, a lenda se recusa a desaparecer. O certo é que seus costumes são diferentes de tudo o que os cerca. Os Kalash seguem um sistema de crenças politeísta, com divindades ligadas a rios, montanhas e estações do ano. Eles celebram festivais selvagens, como o Tilan Joshi com danças, cânticos e vinho feito com uvas locais. Sua arquitetura, língua e rituais estão mais intimamente ligados às antigas tradições indo-europeias do que a qualquer coisa no sul da Ásia moderna. No entanto, apesar de sua riqueza cultural, os Kalash são uma população minúscula, apenas alguns milhares de pessoas cercadas por um mundo em rápida transformação. Algumas tradições estão desaparecendo, mas outras são orgulhosamente mantidas, especialmente durante festivais públicos que atraem visitantes do mundo todo. A questão de se eles são realmente descendentes de Alexandre ainda está em aberto. Mas em uma região repleta de uniformidade,
Os Kalash permanecem uma relíquia viva de algo mais antigo, estranho e inegavelmente fascinante. Na imensidão gelada do norte da Sibéria, onde o inverno nunca termina de fato e o sol às vezes desaparece por semanas, vivem os Nenets, um povo nômade que sobreviveu aqui por milhares de anos com pouco mais do que renas, trenós e pura resiliência. Eles migram pela tundra em enormes manadas de renas domesticadas, viajando até 960 km por ano, em meio a nevascas, rios congelados e campos de neve que podem engolir veículos inteiros. Suas tendas, chamadas chãos, são construídas com peles de rena esticadas sobre postes de madeira projetados para serem embalados e transportados em horas. O extraordinário é o quão pouco seu estilo de vida mudou. Mesmo com telefones via satélite e atualizações meteorológicas, agora ocasionalmente usadas pelas gerações mais jovens, a maioria de suas ferramentas, roupas e até mesmo sua dieta, peixe congelado, gordura crua de rena e frutas vermelhas, vem diretamente de um manual pré-histórico. As crianças aprendem a montar renas como se fossem cavalos. Mulheres mais velhas costuram roupas complexas com agulhas de osso, e em temperaturas que podem cair abaixo de 54 graus Celsius negativos, a sobrevivência depende de saber exatamente quando e para onde se mover antes que as tempestades cheguem ou os rios degelem. Mudanças climáticas e a invasão industrial começaram a desafiar o modo de vida, mas os Nenets se adaptam como sempre. Algumas de suas rotas de migração agora passam por enormes oleodutos, mas eles continuam se movendo, estação após estação, guiados pelas estrelas, pela neve e pelo instinto construído ao longo de gerações. Enquanto a maior parte do mundo trocou raízes por Wi-Fi, os Nenets permanecem presos ao ritmo do gelo, do vento e dos cascos, prova viva de que não são necessários muros ou cidades para criar civilização. Nas profundezas da floresta amazônica, além dos rios e das estradas madeireiras, vivem pessoas que nunca usaram um telefone, viram uma cidade ou ouviram uma música no rádio. Algumas delas nem sabem que o mundo exterior existe. Essas são as tribos isoladas da América do Sul. Grupos tão isolados que até governos, antropólogos e empresas de satélite os evitam. Só sabemos que existem graças a fotos aéreas. Aviões e drones sobrevoando a selva capturaram imagens de trechos de terra desmatados, casas comunais construídas com folhas de palmeira e, ocasionalmente, uma figura olhando para cima com um arco na mão. Alguns reagem com curiosidade. Outros disparam flechas contra a aeronave. A Fundação Nacional do Índio, FNIM, do Brasil, confirmou a existência de mais de 100 grupos isolados. Peru e Colômbia relataram descobertas semelhantes. Essas pessoas resistiram a qualquer contato externo, seja por escolha própria ou por necessidade. Toda a sua visão de mundo está contida em poucos quilômetros quadrados de floresta. O que é chocante é que muitos deles prosperam. Eles caçam com lanças e zarabatanas, cultivam mandioca e banana e coletam plantas medicinais que os cientistas ainda nem catalogaram. Suas vidas são ricas em rituais, ligadas aos ritmos da floresta e transmitidas inteiramente pela memória oral. Protegê-los não é apenas uma questão de respeito, é sobrevivência. A exposição a germes externos pode causar surtos mortais. As leis agora proíbem sobrevoos abaixo de certas altitudes, e a entrada em seu território é ilegal para forasteiros. É uma das poucas vezes em que o mundo moderno escolhe desviar o olhar, e por um bom motivo. Eles não são relíquias, eles não são primitivos, eles são nações vivas, escolhendo permanecer invisíveis em um mundo obcecado pela exposição. Na era dos satélites e da vigilância, essas tribos nos lembram que segredos ainda podem sobreviver à vista de todos. Na ilha indonésia de Nias, longe dos movimentados mercados de Jakarta ou dos resorts de Bali, encontram-se vilas construídas com pedras tão maciças e precisas que levantam a séria questão de quem teve a força, ou o conhecimento, para construí-las. As casas tradicionais dessas antigas vilas assentam sobre fundações feitas de megalitos. Estamos falando de pedras pesando várias toneladas, empilhadas e equilibradas sem argamassa. Algumas pedras verticais chegam a atingir 4 metros de altura. O que torna tudo ainda mais incrível é que essas estruturas não foram construídas pela realeza ou por impérios, mas por clãs locais em um lugar tão remoto que quase não mudou em séculos. As tradições orais da ilha falam de gigantes ancestrais, pessoas com força extraordinária que podiam carregar essas pedras nos ombros. Embora nenhum osso de gigante tenha sido encontrado aqui, estudos recentes sugerem que uma cultura extinta com habilidades avançadas de engenharia pode ter deixado essas pistas. As estruturas foram construídas para rituais, demonstrações de status e, em alguns casos, para homenagear os mortos. A tradição de levantar pedras ainda existe hoje. Em algumas cerimônias, dezenas de jovens trabalham juntos para mover pedras usando troncos, cordas e cânticos, recriando técnicas que provavelmente eram usadas muito antes da existência de plantas ou guindastes. A questão não é tanto a força, mas sim a precisão e o timing. Você não encontrará essas vilas em folhetos turísticos típicos. Mas para quem as procura, Nias oferece uma janela para a cultura de uma ilha do Pacífico que rivaliza com alguns dos mistérios megalíticos mais famosos do mundo. E o faz com muito menos atenção.
Sob o solo da selva equatoriana, encontra-se um sistema de cavernas tão vasto e estranho que já atraiu o interesse de astronautas, exploradores e até mesmo de um membro da realeza, o próprio Príncipe Philip. Chama-se Caverna Taos e, há décadas, está no centro de uma das maiores histórias não resolvidas da América do Sul. Na década de 1970, uma expedição liderada pelo explorador escocês Stanley Hall aventurou-se nas profundezas das cavernas, após ouvir rumores de moradores e missionários de que havia câmaras repletas de livros metálicos, esculturas misteriosas e uma biblioteca secreta, guardada por monges ou xamãs. As histórias vão além, alegando que os escritos não eram deste mundo, contendo conhecimento de astronomia, física avançada e civilizações perdidas. A caverna é real. Suas passagens se estendem por quilômetros, com poços verticais, salas ocultas e rios subterrâneos. Os livros de metal, no entanto, permanecem sem comprovação, mas alguns pesquisadores insistem que viram estruturas estranhas, incluindo paredes que não pareciam formadas naturalmente. Alguns acreditam que todo o sistema foi outrora projetado, como um templo enterrado, não uma caverna natural. Nos últimos anos, o interesse voltou a disparar. Sondas de drones, novas expedições e relatos tribais locais continuam a sugerir que algo extraordinário ainda pode estar escondido no subsolo. Alguns até o associam ao continente perdido de Mu, ou afirmam que foi um refúgio durante antigas catástrofes globais. Seja verdade mito, ou algo entre os dois, a Caverna Taos continua sendo um dos poucos lugares na Terra onde ciência, lenda e aventura ainda se encontram em total escuridão. Nas planícies áridas do Mali, o povo Dogon construiu uma reputação que vai muito além de suas aldeias esculpidas em barro ou de suas intrincadas danças de máscaras. O que realmente chamou a atenção do mundo foi seu conhecimento da estrela Sirius B, uma anã branca companheira de Sirius A, invisível a olho nu e desconhecida dos astrônomos até o século XX. Os Dogon, de alguma forma, sabiam sobre ela muito antes dos telescópios. Antropólogos franceses, na década de 1930, documentaram histórias de anciãos Dogon, descrevendo uma estrela densa e invisível orbitando Sirius. Eles até tinham desenhos de sua órbita. Isso levou a um dos debates mais acalorados da antropologia. Como uma tribo isolada poderia saber algo que requer óptica avançada para ser detectado? Céticos argumentam que a informação pode ter vazado de contatos anteriores com missionários ou comerciantes. Mas a tradição oral Dogon situa o conhecimento muito antes, ligado a mitos sobre seres que vieram da companheira aquosa da estrela. A história sugere seres celestes, descendo em uma nave giratória. Imagens que levaram alguns a conectá-las a teorias sobre antigos astronautas. Apesar do debate, os Dogon permanecem culturalmente ricos e profundamente espirituais. Suas casas são construídas em paredões de penhascos, e suas cerimônias envolvem cronometragem astronômica detalhada, frequentemente ligada a eventos cósmicos reais. Quer soubessem da existência de Sirius B por observação divina, memória cultural ou influência externa, o fato é que sua compreensão dos céus é, honestamente, simplesmente impressionante. O mistério não se resume apenas às estrelas. Trata-se de como o conhecimento viaja, sobrevive e, às vezes, se esconde em lugares inesperados. Na Turquia Central, a Terra se dobra em formas estranhas, cones de pedra, chaminés de fadas e torres de cinzas vulcânicas. Mas você sabe, o verdadeiro mistério está abaixo da superfície. Abaixo das aldeias da Capadócia, encontram-se cidades subterrâneas inteiras, esculpidas à mão em rocha macia, algumas com 8 níveis de profundidade. Não eram apenas bunkers, possuíam poços de ventilação, sistemas de água, cozinhas e até escolas. Um sítio, Derinkuyu, podia abrigar mais de 20 mil pessoas. Quem os construiu? E por quê? Historiadores acreditavam que os primeiros cristãos os esculpiram como esconderijos da perseguição romana, mas pesquisas mais recentes sugerem que eles podem ser muito mais antigos. Alguns túneis apresentam sinais de ferramentas usadas milhares de anos antes mesmo da chegada do cristianismo à região. O projeto é surpreendentemente avançado. Portas gigantes de pedra podiam ser roladas para bloquear passagens. Chaminés expeliam fumaça para que ela não fosse vista acima do solo. Mesmo hoje, apenas uma fração de toda a rede foi mapeada. Os moradores locais ainda tropeçam em novas câmaras ao cavar fundações ou poços. Lendas transmitidas na região falam de pessoas se escondendo de seres do céu ou de inimigos ancestrais que varriam a terra. Seja qual for a verdade, a escala dessas cidades sugere cooperação em massa, conhecimento de engenharia e um motivo sério para permanecer no subsolo por meses, ou até anos. Hoje você pode visitar partes de Derinkuyu e da vizinha Kaymakli, vagando por corredores silenciosos onde milhares viveram, rezaram e sobreviveram, enquanto um mundo esquecido se movia acima deles, inconsciente. Muito antes das pirâmides do Egito, antes dos rituais de embalsamamento dos faraós, havia uma civilização ao longo da borda do deserto do Atacama, no que hoje é o norte do Chile e o sul do Peru. O povo Chinchorro, que viveu há mais de 7.000 anos, criou as múmias mais antigas conhecidas do mundo. E algumas delas ainda parecem assustadoramente realistas hoje. Ao contrário de outras culturas que reservavam a mumificação para a elite, os Chinchorro preservavam todos, de idosos a crianças.
Eles removiam cuidadosamente a pele, secavam o corpo, reforçavam-no com gravetos e argila, e, em seguida, pintavam-no com pigmentos de terra vermelha ou preta. Algumas múmias têm olhos vidrados que parecem olhar para a frente. Suas feições congeladas em expressões que não mudaram em milênios. O que é ainda mais estranho é como as forças naturais ajudaram em sua preservação. O deserto do Atacama é o lugar não polar mais seco da Terra. Com quase nenhuma chuva, nenhuma umidade e vento constante, as condições transformaram os cadáveres em cápsulas do tempo naturais. Em alguns casos, o ambiente fez o trabalho antes mesmo que as pessoas sequer tentassem. Essas múmias já foram enterradas perto da costa, mas a areia movediça e a erosão trouxeram muitas delas de volta à superfície. Os moradores locais ainda tratam alguns locais de sepultamento como sagrados. E os cientistas estão correndo para preservar os restos mortais antes que a poluição e a umidade modernas destruam o que a natureza protegeu por milhares de anos. Ao contrário dos grandes túmulos do Antigo Egito, os Chinchorro deixaram poucos monumentos. Seu legado não está na pedra, mas na pele, no barro e no próprio deserto. Seus mortos preservados nos lembram que a história nem sempre descansa em paz. Às vezes, ela emerge da terra, pedindo para ser vista. Quando a maioria das pessoas pensa em pirâmides, imagina as formas icônicas surgindo das areias do Egito. Mas, como você sabe, centenas de outras ficam logo ao sul, no atual Sudão, onde o antigo reino de Kush governou um território maior que seu vizinho ao norte. E enquanto as pirâmides do Egito se tornaram pontos turísticos mundialmente famosos, as do Sudão permanecem silenciosas, misteriosas e em grande parte desconhecidas. As pirâmides núbias de Meroé e Nuri foram construídas entre 2.700 e 2.000 anos atrás. Muitas são menores e mais íngremes que as do Egito, mas não menos impressionantes. Abaixo delas encontram-se câmaras funerárias que outrora continham ouro, armas e ornamentos dignos da realeza. Os reis cuxitas chegaram a conquistar o Egito em determinado momento, tornando-se faraós de ambas as terras e construindo monumentos em seu próprio estilo. Durante séculos, essas pirâmides ficaram enterradas sob a areia. Somente nas últimas décadas, os esforços de escavação revelaram a extensão total do que restou. Alguns dos túmulos contêm inscrições em meroítico, uma língua escrita que ainda não conseguimos ler. Outros têm afrescos de rituais, mapas estelares e até referências a crenças que combinavam espiritualidade africana com iconografia egípcia. Muitas das pirâmides foram saqueadas há muito tempo e a erosão causou estragos. Mas novos esforços de preservação, auxiliados por mapeamento de alta resolução e escaneamentos tridimensionais, estão chamando a atenção para as maravilhas antigas do Sudão. Mesmo assim, os turistas são poucos e grande parte da região permanece fora do radar global. No alto das colinas nevoadas do norte da Tailândia, existe uma tribo que se avista a quilômetros de distância, não por suas casas ou rituais, mas por seus chapéus. As mulheres Aka usam alguns dos cocares mais visualmente deslumbrantes e profundamente simbólicos do mundo. Não são apenas enfeites. Essas criações elaboradas contam toda a história da vida de uma mulher, sua idade, seu status, até mesmo se ela é casada ou tem filhos. O cocar começa simples quando a menina é jovem. À medida que ela cresce, ele evolui com ela, colecionando moedas de prata, contas, fios coloridos, sinos e pequenos amuletos, muitos dos quais são herdados de geração em geração. Cada peça adicionada ao longo do tempo representa algo, seja um rito de passagem, um evento familiar ou uma conquista pessoal. Algumas mulheres carregam toda a história da família na cabeça, literalmente. Um cocar completo pode pesar mais de 2 quilos e levar horas para ser montado todas as manhãs. Mas a beleza não para na cabeça. Os Aka também são conhecidos por seus bordados ricos, roupas de tecido vibrante e camadas de joias. Eles fazem quase tudo à mão, muitas vezes sentados em círculos, conversando e criando artesanatos, enquanto a aldeia fervilha de atividades ao redor. Seus trajes tradicionais são passados de geração em geração, ou refeitos repetidamente, mantendo estilos que não mudaram em centenas de anos. O que torna os Aka ainda mais fascinante é o quão autossuficientes e isoladas muitas de suas aldeias ainda são. Eles vivem em casas de madeira, erguidas sobre palafitas, cercadas por íngremes montanhas verdes. Seu cotidiano gira em torno da agricultura, coleta de alimentos e compartilhamento. Eletricidade e água encanada são raras. Em vez de relógios e prazos, eles seguem os ritmos da natureza, plantando quando as nuvens mudam, colhendo quando o vento muda. Apesar da pressão da modernização e do turismo, os Aka se mantiveram firmes em sua identidade. As gerações mais jovens ainda aprendem a tecer, dançar e cantar as mesmas canções que seus ancestrais. E cada evento importante, do nascimento de uma criança ao início de uma colheita, ainda é marcado por cerimônias tradicionais que unem toda a comunidade. Nas terras altas do Peru, Bolívia e Equador, onde o ar é rarefeito e as montanhas arranham o céu, vive o povo Quechua, descendentes da grande civilização Inca. Eles ainda falam Quechua, a língua outrora falada nos palácios de Machu Picchu. Mas seu cotidiano hoje está longe de ruínas antigas ou turismo. Baseia-se em trabalho árduo, terrenos extremos e tradições que praticamente não mudaram em séculos.
O que diferencia os Quechuas é sua conexão com a altitude. Suas aldeias ficam a mais de 3.300 metros, onde o milho cresce pequeno e as lhamas superam em número os carros. Todas as manhãs, homens e mulheres sobem trilhas íngremes para cuidar de suas fazendas em socalcos. Esses terraços, esculpidos em penhascos como degraus verdes, são uma maravilha da engenharia da época inca e ainda funcionam perfeitamente. As roupas usadas pelos Quechuas são práticas e deslumbrantes. As mulheres usam saias em camadas, xales coloridos e chapéus redondos, cada região com seu toque único. Muitas ainda tingem sua lã com pigmentos naturais, feitos de insetos e plantas. Seus tecidos não servem apenas para aquecer, são mapas, calendários e registros familiares tecidos em padrões que só os moradores locais conseguem realmente ler. O que é ainda mais fascinante, sua visão de mundo. Montanhas não são apenas terra, são espíritos vivos. Rios são protetores. Festivais frequentemente incluem danças de máscaras, fogos de artifício e música tocada em flautas e tambores artesanais. Não são performances, são parte da sobrevivência, uma forma de manter o equilíbrio com a natureza em um dos lugares mais desafiadores da Terra. E quando você pensa que os Andes guardam todas as surpresas, a floresta tropical revela um tipo de história completamente diferente. Nas profundezas da Amazônia brasileira, longe de estradas e placas, vive uma tribo que não come carne vermelha. Não por modismos de saúde, mas por crença. Os Enawenenauê são um dos únicos grupos indígenas da região que são totalmente pescetarianos, dependendo principalmente de peixes e alimentos da floresta. Mas a forma como capturam esses peixes é o que os torna inesquecíveis. Todos os anos, eles constroem enormes represas de madeira nos rios. Estruturas feitas inteiramente à mão, sem pregos ou ferramentas modernas. Não são armadilhas simples, eles se estendem sobre as águas correntes como xilofones gigantes, guiando os peixes até as câmaras onde são capturados, durante um ritual de um mês chamado Yanqua. Não se trata apenas de sobrevivência. É um evento sagrado que envolve canto, dança e convívio com os espíritos da floresta. Os homens Enawenenauê usam cócaris de penas marcantes, pintura facial feita de carvão e sementes vermelhas e ornamentos de osso no nariz. Durante as cerimônias, eles realizam danças hipnóticas, circulando fogueiras por horas, enquanto seus cânticos ecoam pela floresta como algo saído de um mundo esquecido. O que também os destaca é o equilíbrio com a natureza. Eles não praticam pesca excessiva, nem agricultura agressiva. Em vez disso, mudam de acordo com as estações, seguindo padrões transmitidos verbalmente de geração em geração. Suas casas são estruturas longas e amplas, compartilhadas por muitas famílias. E contar histórias é um evento noturno. Turistas não encontrarão os Enawenenauê por acaso. Suas terras são protegidas e raramente permitem a entrada de forasteiros. É isso que torna os vislumbres de sua cultura tão raros e tão poderosos. Eles construíram um mundo inteiro com suas próprias regras e conseguiram mantê-lo de pé, intocado por rodovias ou Wi-Fi. Bem acima do Círculo Polar Ártico, onde a luz do dia desaparece por semanas no inverno e as renas superam em número a população humana, vivem os Saami, espalhados pela Noruega, Suécia, Finlândia e partes da Rússia. São frequentemente chamados de os últimos nômades indígenas da Europa, mas seu modo de vida está longe de ser um folclore antigo, está muito vivo. O cerne da cultura Saami está ligado ao pastoreio de renas. Famílias se deslocam com seus rebanhos por paisagens congeladas, usando motos de neve, onde antes os trenós faziam o trabalho. Cada animal é marcado, rastreado e tratado com profundo respeito. Na verdade, a rena não é apenas alimento ou fonte de renda. Ela está no centro da identidade, espiritualidade e tradição. As roupas Saami são projetadas para a sobrevivência e para contar histórias. Suas vestimentas de lã brilhante, chamadas Gakti, revelam a qual região ou até mesmo família alguém pertence. Joias de prata intrincadas e cintos estampados completam o visual. E nos meses mais frios, você ainda encontrará pessoas usando botas feitas à mão, forradas com pele de rena, resistentes o suficiente para suportar neve profunda e ventos gelados. Há também o joike, uma forma assombrosa de cantar que não segue letras ou estruturas típicas. Não se trata de contar uma história com palavras. Trata-se de capturar o sentimento de uma pessoa, um lugar ou um momento. Pode parecer estranho à primeira vista, mas no silêncio ártico, um joike parece se conectar diretamente com a própria terra. Apesar da modernização, os Saami mantiveram suas tradições fortes. Alguns pastoreiam com GPS agora, outros participam de corridas de renas em lagos congelados, e alguns fazem campanha para proteger suas terras ancestrais da mineração e da construção. O que os torna tão únicos é essa mistura de adaptação e resistência. Eles não estão tentando ficar presos no tempo. Eles estão moldando o futuro em seus próprios termos. Entre nas florestas tropicais de Camarões e da República do Congo, e você ouvirá algo antes de ver. Cantos que se misturam aos chamados dos pássaros, o som de risadas ecoando sob a densa copa das árvores. Esse é o mundo dos Baka, uma tribo que vive nas florestas, frequentemente chamada de pigmeus devido à sua baixa estatura, embora o que os torna verdadeiramente únicos não tenha nada a ver com altura. Os Baka vivem em uma das florestas tropicais mais densas do mundo e se movem por ela como se fosse uma segunda pele. Eles conseguem identificar centenas de plantas pela visão e pelo olfato,
rastrear animais silenciosamente pela vegetação rasteira densa e coletar mel de colmeias selvagens a mais de 10 metros de altura, tudo sem mapas ou ferramentas. Eles transmitiram esse conhecimento por meio de histórias, canções e treinamento prático por gerações. A música desempenha um papel fundamental na vida dos Baka. Seu canto polifônico, em que várias pessoas criam ritmos sobrepostos apenas com suas vozes, fascina pesquisadores há décadas. Não é apenas entretenimento. Essas canções são usadas para ensinar crianças, comunicar-se durante caçadas e até mesmo celebrar a própria floresta. Suas casas são cabanas simples em forma de cúpula, feitas de folhas e galhos, construídas em poucas horas, mas resistentes o suficiente para resistir a tempestades. A comunidade importa mais do que posses. Tudo é compartilhado, das refeições à criação dos filhos. As decisões são tomadas em conjunto e as discussões são resolvidas por meio de discussões calmas, em vez de conflitos. O que realmente diferencia os Baka é o quão sintonizados eles estão com o ambiente. Eles não dominam a natureza, eles se movem com ela, a ouvem e confiam nela. Em um mundo que busca velocidade e tecnologia, os Baka nos lembram que ainda existe um ritmo de vida que não pode ser baixado ou comprado. Escondida nas profundezas das densas florestas do leste do Paraguai, encontra-se uma tribo que até poucas décadas atrás caçava como os humanos faziam há milhares de anos. Os Axé viviam exclusivamente da terra, usando arcos e flechas, mudando-se constantemente e compartilhando tudo o que capturavam. Não construíam aldeias permanentes, nem cultivavam. Em vez disso, rastreavam os animais a pé pela mata fechada. Caçavam silenciosamente e se mudavam assim que os recursos escasseavam. Era pura sobrevivência. E funcionou por gerações. O que tornava os Axé particularmente fascinantes para os cientistas era a proximidade de seu modo de vida com os humanos pré-históricos. Caçavam em pequenos grupos, comunicavam-se principalmente por gestos, enquanto perseguiam as presas e dependiam da tomada de decisões coletiva. Todos no grupo, homens, mulheres e até crianças, tinham um papel. A caça era dividida igualmente, ninguém acumulava comida, e os ferimentos eram tratados com remédios da floresta, transmitidos de memória, não de livros. Seu estilo de vida foi estudado de perto por antropólogos no século XX, e o que eles descobriram foi notável. Os Axé tinham um conhecimento incrível do seu ambiente. Sabiam quais árvores continham frutos comestíveis durante a estação seca, onde encontrar mel silvestre, e como seguir silenciosamente um macaco através da copa das árvores por horas. Sua resistência era impressionante. Corriam quilômetros sem parar, carregavam cargas pesadas de volta ao acampamento sem reclamar. Hoje, a maioria dos Axé não vive mais esse estilo de vida nômade. Muitos se estabeleceram em pequenas comunidades ou se mudaram para mais perto das cidades. Mas suas tradições não desapareceram. Os mais velhos ainda ensinam trilhas e arco e flecha. Cerimônias, danças e histórias orais ainda desempenham um papel importante em suas vidas. Eles se apegam firmemente à sua identidade, e seu passado ainda ecoa em cada história contada sob as árvores. Nas planícies extensas e varridas pelo vento do oeste da Mongólia, existe uma tradição que parece saída de um filme épico, mas é totalmente real. Os caçadores de águias cazaques, conhecidos localmente como berkute, montam cavalos com enormes águias reais empoleiradas nos braços. Essas aves não são animais de estimação, são parceiras, treinadas para caçar raposas, coelhos e até lobos, o que é ainda mais surpreendente. Algumas das caçadoras mais habilidosas da atualidade são adolescentes. Tradicionalmente um papel masculino, a caça à águia tem tido um renascimento entre as jovens, que são tão destemidas, habilidosas e respeitadas quanto seus colegas homens. Vestidas com peles grossas e túnicas bordadas coloridas, essas meninas galopam pelas estepes congeladas, com águias maiores que seus próprios torsos, que descem ao seu comando. Treinar uma águia não é tarefa fácil. Caçadores sobem em ninhos nas encostas dos penhascos para encontrar filhotes. Criam-nos desde pequenos e constroem confiança lentamente ao longo de meses de interação diária. O vínculo entre a águia e o humano é pessoal e poderoso. Após vários anos, a águia é devolvida à natureza. Um raro exemplo de uma tradição de caça baseada em respeito e equilíbrio. Seu estilo de vida é igualmente único. Os caçadores de águias cazaques vivem em tendas cobertas de feltro, que podem ser embaladas e transportadas conforme as estações do ano. Eles dependem do pastoreio, da caça e do artesanato para sobreviver em uma região onde as temperaturas caem regularmente abaixo de zero. Todo outono, eles se reúnem para o Festival da Águia, uma mistura de competição e celebração que inclui corridas, arco e flecha, e claro, exibições de águias de deixar queixos caídos. O que diferencia os caçadores cazaques é mais do que suas aves ou equipamentos. É a sobrevivência de uma cultura em um canto remoto e congelado do mundo, onde a vida moderna não abafou as habilidades ancestrais. Poucos lugares na Terra ainda honram uma parceria tão selvagem entre humanos e predadores, e menos ainda onde as meninas estão surgindo como suas campeãs mais ferozes. No coração da floresta tropical de Ituri, na República Democrática do Congo, vive uma das tribos mais elusivas e menos compreendidas da Terra, os Mimbuti. Esses povos que vivem na floresta estão entre as populações mais baixas do mundo, com uma média de pouco mais de 1 metro de altura. Mas o que realmente os torna notáveis
é a profundidade com que suas vidas se entrelaçam ao ritmo da selva. Os Mimbut não vivem apenas na floresta. Eles são parte dela. Seus abrigos são feitos de folhas e galhos, construídos em grupos onde as famílias dormem juntas. Eles se deslocam com frequência, seguindo padrões sazonais de frutas, mel e caça. Não cultivam, não criam gado. Caçam com redes, coletam plantas comestíveis e comercializam com aldeias vizinhas quando necessário. Cada som na floresta significa algo para eles. Um canto de pássaro, um galho quebrando, o zumbido de insetos. É um tipo de conhecimento que não se aprende em livros, apenas com a vida passada sob a copa das árvores. Agora há relatos de um grupo altamente isolado, possivelmente parente dos Imbuti, vivendo em regiões mais profundas e intocadas da floresta. As raras fotos que circulam online mostram indivíduos com características incrivelmente distintas, que alguns acreditam ser o resultado de adaptação genética ao longo de gerações em completo isolamento. Os cientistas não conseguiram estudar completamente esse grupo, mas os moradores locais falam deles como uma população separada, conhecida por aparecer brevemente antes de desaparecer de volta para as árvores. Sejam esses avistamentos de um subgrupo desconhecido ou simplesmente mais uma camada do mistério dos Imbuti, uma coisa é certa: essa tribo continua sendo uma das culturas mais enigmáticas do planeta. Poucos estrangeiros já viveram entre eles, e menos ainda entendem verdadeiramente como sobrevivem em um dos ecossistemas mais complexos da Terra, sem mapas, sem máquinas. Apenas conhecimento transmitido por sussurros e passos na floresta. Nos canyons acidentados do norte do México, há um grupo de pessoas que consegue correr 160 km sem parar. Sem calçados sofisticados, sem garrafas d'água presas aos cintos. Apenas sandálias feitas de pneus velhos e um ritmo tão firme quanto o vento. Esses são os Tarahumara, ou como se autodenominam, os Haramuri, que significa aqueles que correm rápido. Correr não é um esporte para eles, faz parte da vida. Na verdade, algumas aldeias são tão distantes umas das outras que correr é a única maneira de se manterem conectados. Eles correm para caçar, para visitar, para competir e às vezes até mesmo para comemorar. As crianças começam cedo, participando de brincadeiras de longa distância, em que as bolas são chutadas para frente e perseguidas por quilômetros. Os adultos podem continuar do amanhecer ao anoitecer, atravessando trilhas irregulares e penhascos verticais, como se não fosse nada. O que torna sua resistência tão única é a naturalidade com que ela se integra ao seu estilo de vida. Sua dieta é simples, principalmente milho, feijão e sementes de chia, e suas roupas são largas e leves, sem horários de treino, sem relógios GPS, apenas instinto, comunidade e propósito. Quando os corredores de Haramuri competem em ultramaratonas, muitas vezes surpreendem o mundo ao se classificarem entre os melhores, mesmo sem nunca terem treinado como atletas profissionais. Os Tarahumara vivem em cavernas, cabanas de pedra e assentamentos remotos à beira de penhascos ao longo do Copper Canyon, uma das regiões mais isoladas da América do Norte. Suas crenças espirituais estão intimamente ligadas à natureza, e muitos de seus rituais envolvem dança, contação de histórias e o consumo de uma bebida fermentada de milho durante reuniões comunitárias que podem durar dias. Em um mundo obcecado por velocidade, recordes e equipamentos de performance, os Haramuri nos lembram silenciosamente o que é a verdadeira resistência: natural, calma e secular. Escondida nas profundezas das florestas de taiga do norte da Mongólia, vive uma tribo tão remota que restam apenas algumas centenas de seus membros. Os Tsatan, ou povo Duka, são um dos últimos grupos na Terra a pastorear renas, não para obter carne, mas para companhia, leite e transporte. Seu vínculo com esses animais é incomparável. Não é apenas sobrevivência, é conexão. Os Tsatan se movem pela floresta em pequenos acampamentos, acompanhando as estações do ano. Suas casas são tendas cônicas feitas de lona e feltro, semelhantes a yurts, mas construídas para serem montadas e transportadas rapidamente. As renas permanecem por perto, chegando a dormir perto das tendas, quase como membros da família. As crianças crescem montadas nelas, como se fossem cavalos. Os pastores assobiavam e os animais respondiam, reconhecendo seu lugar no grupo. Esta tribo vive sem eletricidade, água encanada ou estradas pavimentadas. O alimento é coletado, caçado ou transportado pelas renas. Nos invernos rigorosos, quando as temperaturas caem bem abaixo de zero, elas se mantêm aquecidas, usando camadas de lã feita à mão e lenha coletada da floresta. O xamanismo continua sendo uma força poderosa na vida dos Tsatan. Eles acreditam em espíritos da floresta, guardiões dos animais e rituais de cura transmitidos pelos mais velhos. Os visitantes frequentemente falam da profunda calma em seus acampamentos, onde o tempo passa mais devagar, as vozes se calam e a natureza é uma presença constante, mas a vida está mudando rapidamente. Mudanças climáticas, restrições de movimento e a modernização pressionam esse estilo de vida ancestral. Os jovens Tsatan às vezes partem para as cidades e o pastoreio se torna mais difícil a cada ano. Mesmo assim, aqueles que permanecem carregam consigo um dos modos de vida mais raros do mundo, onde humanos e animais se movem juntos, como um só.
Nos vastos desertos ensolarados do sul da África, o povo San vive há dezenas de milhares de anos, o que os torna uma das culturas mais antigas e contínuas da Terra. Frequentemente chamados de bosquímanos, são rastreadores, caçadores e contadores de histórias experientes, a prova viva de que o conhecimento transmitido de geração em geração pode perdurar por impérios. Os San são mestres na leitura da Terra. Um galho quebrado, uma pegada tênue, um grão de areia remexido. Tudo isso são pistas em uma língua que eles leem fluentemente. Seus métodos de caça dependem da paciência. Eles podem seguir um animal por dias, movendo-se silenciosamente, quase imperceptíveis, até o momento certo. Mas suas ferramentas não são de alta tecnologia. Seus arcos são pequenos e suas flechas têm pontas com veneno natural, derivado de besouros e plantas. Eles não desperdiçam nada que capturam. Cada parte do animal é usada, e a caçada é seguida por uma dança e uma história que a entrelaça na memória. As casas San são cabanas simples, ou abrigos ao ar livre feitos de galhos e grama. A água é armazenada em ovos de avestruz, enterrados no subsolo. O alimento vem da escavação de raízes, da quebra de nozes e da captura de pequenos animais. O que torna esse estilo de vida especial não é a simplicidade, mas a sustentabilidade. Por milênios, eles prosperaram em um dos ambientes mais hostis da Terra, sem danificá-lo. Sua linguagem de cliques é diferente de qualquer outra, repleta de sons agudos e percussivos que ecoam pelo deserto. Suas pinturas rupestres, ainda visíveis nas paredes do cânion, falam de animais, espíritos e caçadas ancestrais. E quando dançam ao redor de uma fogueira, toda a tribo participa. Um momento que parece mais antigo do que o tempo. Eles podem ser discretos na conversa global, mas os San são bibliotecas vivas de sobrevivência, comunidade e profundo respeito pela terra. Ao longo das costas enevoadas e das densas florestas do sudeste do Alasca, o povo Tlingit esculpiu um mundo que se comunica através da madeira, da cor e da tradição. Suas aldeias ficam próximas à beira d'água, onde as marés moldam a vida cotidiana. E imponentes totens guardam a terra como antigos contadores de histórias. Cada totem não é apenas arte. É uma árvore genealógica, um livro de história e uma declaração cultural. Tudo em um. A sociedade Tlingit é estruturada em torno de clãs, grandes grupos familiares ligados a ancestrais animais como o corvo, a águia ou o lobo. O clã de uma pessoa determina seu papel na comunidade, com quem ela pode se casar e como participa das cerimônias. É uma identidade que vai muito além de um sobrenome. Totens são erguidos para homenagear esses clãs, muitas vezes em frente às casas ou salões comunitários. As esculturas podem ser ousadas e intimidantes, mas não têm a intenção de assustar. Elas devem ser lembradas. As casas Tlingit são grandes estruturas de madeira construídas com enormes troncos de cedro, isoladas do clima frio e úmido do Alasca. Lá dentro, as famílias se reúnem para compartilhar histórias, cozinhar peixes em fogueiras e transmitir conhecimentos que não são escritos, mas falados e vividos. Seu artesanato é extraordinário. Tudo, de canoas a máscaras cerimoniais, é esculpido à mão, pintado em tons profundos de vermelho, preto e azul, que simbolizam vida, poder e mistério. Mesmo hoje, muitos Tlingit continuam a praticar seus costumes, mesclando-os à vida moderna. Sua conexão com a terra, o mar e o espírito permanece inabalável, e sua identidade está profundamente gravada, não apenas na madeira, mas em cada parte de seu modo de vida. No alto das montanhas da Sierra Nevada, na Colômbia, escondidos acima das nuvens, vivem os Kogi, uma tribo que se considera não isolada, mas guardiã do mundo. Eles se autodenominam irmãos mais velhos, e acreditam que é seu dever proteger a natureza dos danos causados por nós, os irmãos mais novos. Suas aldeias estão aninhadas em vales íngremes, acessíveis apenas a pé. Eles constroem cabanas circulares de terra e palmeiras, falam sua própria língua e seguem um código espiritual transmitido ao longo dos séculos. No centro do seu mundo estão as mamas, líderes espirituais criadas desde o nascimento na escuridão, longe das distrações, para adquirir profunda sabedoria sobre a terra e seu equilíbrio. Os Kogi vivem de forma simples, cultivam sua própria comida, tecem algodão para roupas e carregam tudo em bolsas artesanais penduradas nos ombros. Mas seu pensamento é tudo menos simples. Eles acreditam que cada montanha, rio, árvore e animal tem uma alma. Eles não apenas veem a natureza, eles conversam com ela, a consultam e ouvem. O que realmente faz os Kogi se destacarem é o quão propositalmente eles se mantiveram fora do mundo moderno. Por anos, eles evitaram câmeras, estradas e visitantes. Só recentemente eles começaram a se manifestar, alertando que o desmatamento, a mineração e a poluição estão quebrando a ordem natural do mundo. Sua mensagem não é alta nem raivosa. É calma, firme e enraizada em uma visão do planeta que poucos ainda têm. Eles veem coisas que a maioria das pessoas não vê. E talvez, ao ouvi-los, comecemos a entender um pouco mais do que esquecemos. Imagine caminhar pelo corredor em seu vestido de noiva perfeito, brilhando de felicidade, apenas para seu pai cuspir em sua cabeça e peito antes de você partir para seu novo lar. Parece inacreditável, certo?
Mas para o povo Masai do Quênia, esta é uma tradição de casamento de longa data e, na verdade, é uma bênção. Os Maasai acreditam que cuspir é um sinal de boa sorte e respeito. Em sua cultura, os mais velhos costumam cuspir em suas mãos antes de apertar a de outra pessoa, como um gesto de boa vontade. Então, quando uma noiva está prestes a começar sua nova vida, seu pai lhe dá uma bênção final na forma de cuspe. Isso tem a intenção de trazer sorte, fertilidade e um casamento feliz. Mas não para por aí. Ao sair com seu novo marido, ela não deve olhar para trás. Acredita-se que se virar traz má sorte, quase como se ela estivesse recusando sua nova vida. Em vez disso, ela deve ir embora carregando os votos de felicidades de seu pai e sua saliva para seu futuro. Para os de fora, isso pode parecer chocante, até mesmo desconfortável. Na maioria dos lugares, cuspir é considerado rude ou até ofensivo, mas na cultura Maasai é uma das maiores formas de respeito. E sejamos honestos, comparado a algumas das outras tradições de casamento por aí, um pouco de cuspe pode não ser a pior coisa com que lidar. Agora, enquanto algumas noivas recebem uma bênção final de cuspe antes de partir para sua nova vida, na Mauritânia, a preparação para o casamento começa muito mais cedo e de uma forma que pode surpreender você. Aqui, em certas regiões, as meninas são enviadas para fazendas de engorda, onde são alimentadas à força com enormes quantidades de comida. O objetivo, ganhar o máximo de peso possível antes do casamento. Essa prática, conhecida como leblou, vem da crença de que uma figura mais cheia é um sinal de riqueza, beleza e fertilidade. Uma mulher magra pode ser vista como vinda de uma família pobre, enquanto uma noiva mais pesada é considerada como trazendo prosperidade ao marido. Meninas de até 5 anos, às vezes, são submetidas a esse processo, comendo milhares de calorias por dia, leite, mingau e alimentos gordurosos, até que seus corpos atinjam o padrão desejado. Claro, essa tradição tem sofrido muitas críticas nos últimos anos, e muitas mulheres na Mauritânia estão se manifestando contra ela. Mas apesar dos esforços para acabar com a prática, ela ainda existe em algumas áreas rurais. A ideia de que o corpo de uma mulher deve se encaixar em um certo molde antes que ela possa ser considerada uma noiva digna não é nenhuma novidade, mas poucas culturas levam isso a esse extremo. E ainda assim, por mais incomum que pareça, padrões rígidos de beleza existem em todo o mundo, apenas de maneiras muito diferentes. Agora, imagine um casamento onde a alegria enche o ar, a música toca e os convidados começam a dançar para celebrar a nova vida do casal juntos. É assim que a maioria das pessoas imagina um casamento, certo? Bem, não no Congo. Aqui, em casamentos tradicionais, a noiva e o noivo não podem sorrir. Nem um pouco. Em muitas comunidades congolesas, casar é visto como um compromisso incrivelmente sério. Tão sério que sorrir, rir ou demonstrar excitação é completamente proibido durante a cerimônia e a recepção. Os recém-casados devem sentar-se em silêncio impassível, enquanto seus amigos e familiares festejam ao redor deles. Mesmo durante os momentos mais alegres, eles têm que permanecer completamente compostos. A ideia por trás dessa regra é que o casamento não é apenas uma celebração, é uma grande responsabilidade. Se o casal ri e brinca muito, pode parecer que eles não respeitam o compromisso para a vida toda que estão fazendo. Então, em vez disso, eles ficam sentados ali, sem expressão, observando enquanto todos os outros aproveitam seu grande dia. É o oposto do que a maioria das pessoas espera de um casamento. Mas para os congoleses, é um sinal de maturidade. E ainda assim, comparado ao que está por vir, um casamento silencioso e sério pode não parecer tão estranho, afinal. Porque na Índia, alguns casamentos não envolvem apenas casais humanos, eles envolvem sapos. Um casamento sem sorrisos pode parecer estranho, mas e um casamento em que nem a noiva nem o noivo são humanos? Em algumas partes da Índia, as pessoas realmente organizam casamentos para sapos. Sim, sapos de verdade. E essas cerimônias são tão elaboradas quanto os casamentos humanos, completas com trajes tradicionais, bênçãos e até mesmo uma festa de casamento. Isso não é apenas por diversão. Casamentos de sapos, conhecidos como Manduka Vivaha, são realizados em certas regiões, especialmente durante as secas. Acredita-se que casar 2 sapos agrada aos deuses da chuva e traz chuvas de monções muito necessárias. A ideia vem de antigas crenças hindus de que os sapos simbolizam a fertilidade e a chegada da chuva. Quando os céus se recusam a abrir, as pessoas tomam as rédeas da situação, dando a 2 anfíbios o casamento mais extravagante de suas pequenas vidas de sapos. O ritual segue os costumes tradicionais do casamento hindu. Os padres entoam orações, os convidados jogam arroz e, às vezes, os sapos são até enviados em lua de mel antes de serem soltos de volta à natureza. Embora possa parecer ridículo para os de fora, para aqueles que acreditam, não é. Esta é uma maneira poderosa de se reconectar com a natureza e buscar intervenção divina. E acredite ou não, sapos não são os únicos parceiros inesperados nas tradições de casamento indianas, porque em alguns casos, o primeiro casamento de uma noiva nem é com uma pessoa.
Em muitas culturas, as pessoas recorrem à astrologia para obter conselhos amorosos, mas na Índia, acredita-se que certos signos astrológicos trazem má sorte ao casamento, tanto que uma pessoa pode precisar se casar com uma árvore antes de se casar com um humano. Isso acontece com pessoas que nascem sob Manglik Dosh, uma condição astrológica que é considerada como trazendo infortúnio, especialmente para o cônjuge. Para remover a maldição, a pessoa afetada, geralmente uma mulher, deve primeiro se casar com uma árvore em uma cerimônia de casamento completa. Isso deve absorver a má sorte, tornando seguro para a mulher se casar com um humano depois. O ritual geralmente envolve uma bananeira, uma árvore pipal ou até mesmo um pote de barro, dependendo da região. Após o casamento, a árvore é cortada ou ritualmente descartada, simbolizando o fim da maldição. Embora muitos indianos mais jovens rejeitem essa tradição hoje, ela ainda é realizada em algumas áreas. Para aqueles que a seguem, casar-se com uma árvore é um pequeno preço a pagar por um futuro feliz, mas as tradições de casamento nem sempre são sobre destino e astrologia. Às vezes, elas são simplesmente dolorosas. E na Coreia do Sul, os noivos não conseguem entrar no casamento tão facilmente. Primeiro, eles têm que sobreviver a um ritual de bater os pés. Casamentos podem ser estressantes, mas na Coreia do Sul, o noivo tem que sobreviver a um desafio bizarro antes mesmo de chegar ao altar. Após a cerimônia de casamento, seus amigos e familiares amarram seus tornozelos, tiram seus sapatos e batem nas solas de seus pés, às vezes com um pedaço de madeira, às vezes com peixe seco. Essa tradição, conhecida como Baldeong Tiji, tem como objetivo testar a força e a resiliência do noivo antes do casamento. Alguns acreditam que isso o torna mais inteligente ou até mais preparado para a noite de núpcias. Também é apenas uma desculpa para amigos e familiares se divertirem às custas dele. A surra geralmente é brincalhona, em vez de dolorosa, mas ainda pode ser desconfortável. E como algumas versões envolvem bater no noivo com peixe seco, o ritual também enche o ambiente com um cheiro não tão agradável. Pode parecer uma maneira estranha de comemorar, mas comparado a outros costumes, um pé dolorido não é tão ruim. Porque na China, alguns noivos têm que carregar suas noivas sobre brasas antes que elas possam começar sua vida de casadas. Em muitas culturas, é tradição que o noivo carregue a noiva até a soleira da porta de casa. Mas em algumas áreas rurais da China, esse ato é levado ao extremo. O noivo deve carregar a noiva sobre uma cama de brasas. O objetivo? Garantir que a vida deles juntos seja cheia de sorte, força e resistência. Também se acredita que se um homem puder carregar a esposa sobre o fogo sem demonstrar dor, ela terá um parto tranquilo e fácil. A cerimônia de andar sobre fogo nem sempre é feita no casamento em si. Alguns casais a realizam antes de entrar em sua nova casa. O noivo pega cuidadosamente a noiva e caminha sobre as brasas, determinado a não deixá-la cair. Embora essa tradição não seja tão comum hoje em dia, ela ainda acontece em certas regiões. E sejamos realistas, se um noivo está disposto a literalmente andar sobre o fogo por sua noiva, ele provavelmente está falando sério sobre o casamento. A maioria das noivas chora em casamentos, mas no grupo étnico Tujia da China, chorar não é apenas esperado, é obrigatório, e não apenas no dia do casamento. Durante um mês inteiro antes do casamento, a noiva deve chorar todos os dias. Essa tradição, conhecida como Zutang, ou sentado no salão, começa cerca de 30 dias antes da cerimônia. No início, a noiva chora sozinha. Depois de alguns dias, sua mãe se junta a ela. Depois sua avó. Eventualmente, mais parentes mulheres se juntam às sessões diárias de choro, até que a casa se enche de um coro emocional. Mas essas não são apenas lágrimas aleatórias. O choro é, na verdade, uma performance ritualizada. As mulheres não apenas lamentam, elas cantam um tipo especial de canção de choro, expressando tristeza, gratidão e até mesmo entusiasmo pelo futuro da noiva. A ideia é que quanto mais a noiva chora antes do casamento, menos ela chorará em sua vida de casada. Historicamente, também era uma forma das mulheres protestarem contra casamentos arranjados, sem desafiar abertamente suas famílias. Para os de fora, isso pode parecer uma maneira extremamente dramática de se preparar para um casamento. Mas na cultura Tujia, lágrimas são um sinal de amor, apreciação e respeito. E falando em preparativos estranhos para o casamento, na Escócia, as noivas não choram antes do casamento. Elas ficam cobertas de sujeira. Imagine entrar no dia do seu casamento coberto de ovos podres, leite estragado, tripas de peixe e cinzas. É exatamente isso que acontece no ritual de escurecimento da noiva na Escócia. Uma tradição pré-casamento confusa, fedorenta e completamente bizarra. Este evento caótico acontece alguns dias antes do casamento. Amigos e familiares emboscam a noiva, e às vezes o noivo amarram-nos e despejam uma mistura revoltante de restos de comida, lama e tudo o mais que encontram sobre eles. Depois de ficar encharcada de sujeira, a noiva é então levada pela cidade para todos verem.
As origens desta tradição são um pouco obscuras, mas a ideia é simples. Se você consegue sobreviver ao escurecimento, você consegue sobreviver ao casamento. O objetivo é fortalecer o casal e prepará-lo para os desafios da vida de casado. No passado, acreditava-se também que isso afastava os maus espíritos que poderiam trazer má sorte ao casamento. Embora as noivas modernas nem sempre fiquem entusiasmadas com isso, o escurecimento ainda é praticado nas áreas rurais da Escócia. E se você acha que essa é uma das tradições de casamento mais desconfortáveis, pense novamente, porque em algumas partes da Indonésia e da Malásia, os recém-casados não têm permissão nem para usar o banheiro. A maioria das tradições de lua de mel envolve relaxamento, mas para o povo Tidong da Indonésia e Malásia, os 3 primeiros dias de casamento são tudo menos confortáveis. Os recém-casados devem seguir uma regra rígida. Eles não podem usar o banheiro, de jeito nenhum. Isso significa não se aliviar, não tomar banho, não se afastar nem por 1 minuto de privacidade. Eles são constantemente vigiados por familiares para garantir que sigam a regra. Para ajudá-los a suportar isso, eles recebem apenas pequenas quantidades de comida e água. Por que passar por um desafio tão extremo? De acordo com as crenças Tidong, se o casal conseguir sobreviver 3 dias sem usar o banheiro, eles terão um casamento longo e feliz. Acredita-se que quebrar a regra traz má sorte, divórcio ou até mesmo infertilidade. É um teste incrivelmente difícil, mas depois que eles o superam, o casal está livre para começar sua vida de casado com bênçãos e boa sorte. Por mais incomum que isso possa parecer, costumes de casamento envolvendo superstições estranhas são comuns ao redor do mundo. A maioria das pessoas deseja um casamento feliz e fértil, mas na França do século XIX, os casais levavam esse desejo a um nível totalmente diferente. Em vez de esperar que a natureza seguisse seu curso, eles colocavam um bebê vivo debaixo da cama, na noite de núpcias. Sim, você leu certo. Antes que os recém-casados pudessem passar a primeira noite juntos, um bebê saudável era colocado debaixo da cama, como uma espécie de amuleto de fertilidade. Acreditava-se que a presença de um bebê encorajaria o casal a conceber rapidamente e garantiria que eles tivessem muitos filhos. Em algumas versões da tradição, o casal nem estava sozinho durante esse momento íntimo. Os mais velhos ou familiares esperavam do lado de fora da sala, ouvindo sinais de sucesso. A pressão para produzir um herdeiro era forte, e esse estranho costume tinha como objetivo garantir que tudo começasse com o pé direito. Felizmente, esse ritual desapareceu com a mudança dos tempos. Mas em algumas culturas, o entretenimento do casamento era tão estranho quanto os próprios rituais. E na Bulgária, esse entretenimento às vezes incluía um urso dançante. Casamentos são supostamente celebrações alegres, mas na Bulgária histórica, a estrela do show não era a noiva ou o noivo. Você era um urso treinado. Isso mesmo, um urso de verdade, dançando no casamento. Durante séculos, certas comunidades na Bulgária, particularmente entre o povo cigano, treinaram ursos para se apresentarem em casamentos e outras celebrações. O urso, geralmente liderado por um treinador, se movia ao ritmo da música tradicional, deliciando os convidados e trazendo boa sorte ao casal. Alguns acreditavam que a presença de um urso protegeria o casamento de espíritos malignos, enquanto outros simplesmente apreciavam o espetáculo. Claro, hoje essa prática é considerada cruel e foi proibida. Muitos antigos ursos dançarinos agora vivem em santuários onde podem vagar livremente, mas por muito tempo, um urso em um casamento era uma visão comum na Bulgária. E embora isso possa parecer extremo, algumas tradições de casamento vão ainda mais longe, porque no Tibete, um casamento não estava completo sem beber de um crânio humano. Os casamentos geralmente incluem brindes ao futuro do casal, mas no antigo Tibete, os recém-casados não bebiam em copos finos, eles bebiam de um crânio humano. Essa tradição incomum estava enraizada em rituais tântricos budistas, onde beber de um kapala, um copo de caveira, era pensado para lembrar as pessoas da impermanência da vida. Em cerimônias de casamento, o copo de caveira era usado para simbolizar a conexão do casal com as gerações passadas e sua aceitação do ciclo de vida e morte. A bebida dentro do crânio era geralmente vinho ou outra bebida cerimonial consumida como uma oferenda sagrada. Embora essa prática seja rara hoje em dia, os kapalas ainda são usados em alguns rituais tibetanos, especialmente por monges. Para os de fora, pode parecer mórbido, mas para aqueles que seguiam a tradição, era uma forma de mostrar respeito pelos ancestrais e pela jornada espiritual que estava por vir. E embora esse costume envolvesse beber, na Alemanha medieval, o ritual de casamento mais importante envolvia uma batalha por um fígado de ganso.
Hoje em dia, jogos de casamento são uma diversão leve, mas na Alemanha medieval, uma das competições de casamento mais importantes envolvia um ganso morto e um teste de força. Em casamentos tradicionais, o noivo e seus parentes homens competiam em um cabo de guerra, mas em vez de usar uma corda, eles usavam um fígado de ganso. A competição era simples. Os homens puxavam em lados opostos do fígado escorregadio, e quem ficasse com o pedaço maior era considerado o que tinha mais poder na futura casa do casal. Esse costume bizarro era uma mistura de superstição e entretenimento, mas também era uma maneira de garantir que os membros mais fortes da família assumissem o comando. Em alguns casos, outros convidados se envolviam, e toda a celebração se transformava em uma bagunça caótica e gordurosa. Embora a batalha do fígado de ganso tenha desaparecido, a Alemanha ainda tem algumas tradições estranhas de casamento hoje, embora a maioria não envolva brigas por aves. Mas não importa aonde você vá, os casamentos sempre têm seus próprios costumes únicos e às vezes chocantes. Casamentos são caros e, em algumas culturas, os convidados não trazem apenas presentes. Eles colocam dinheiro diretamente nos noivos. Este é o coração da dança do dinheiro, uma tradição popular nas Filipinas e no México, onde os convidados literalmente enchem os recém-casados de dinheiro. Durante a recepção, os noivos se revezam dançando enquanto amigos e familiares prendem dinheiro em suas roupas, usando alfinetes ou fita adesiva. Nas Filipinas, os homens geralmente prendem notas no vestido da noiva, enquanto as mulheres prendem dinheiro no noivo. No México, os convidados também podem colocar dinheiro em faixas especiais usadas pelo casal. A dança do dinheiro tem dois propósitos. É uma maneira divertida de comemorar e ajuda o casal financeiramente quando eles começam sua vida juntos. Quanto mais dinheiro eles arrecadam, mais próspero acredita-se que seu casamento seja. Alguns convidados até competem para dar a maior nota ou dinheiro do jeito mais criativo. Embora possa parecer incomum para pessoas de fora, a tradição é um sinal de amor e apoio. Em vez de apenas dar um presente de casamento, os convidados podem contribuir pessoalmente para o futuro do casal. Mas nem todas as tradições de casamento envolvem dinheiro. Na Indonésia, alguns casais plantam árvores em vez de trocar alianças. A maioria dos casamentos inclui uma troca de alianças, mas em algumas partes de Sumatra, Indonésia, os casais trocam algo muito mais significativo: árvores. Em vez de colocar uma aliança de ouro no dedo do parceiro, os recém-casados plantam mudas juntos, simbolizando seu amor e comprometimento crescentes. Essa tradição está profundamente ligada às crenças ambientais e espirituais. A árvore representa força, estabilidade e a capacidade de enfrentar as tempestades da vida. Ela também tem um propósito prático: ajuda a combater o desmatamento e contribui para um planeta mais saudável. Algumas comunidades até têm regras que exigem que os casais plantem um certo número de árvores antes de poderem se casar oficialmente. A prática ganhou popularidade nos últimos anos, especialmente entre casais que querem um casamento ecologicamente correto. Em vez de um anel que pode ficar em um dedo para sempre, a árvore cresce e prospera junto com o casamento. Embora plantar uma árvore seja um ato silencioso e simbólico, algumas tradições de casamento são muito mais interativas, como na Suécia e na Dinamarca, onde os convidados beijam a noiva ou o noivo sempre que surge a oportunidade. Na maioria dos casamentos, o único beijo importante é entre a noiva e o noivo. Mas na Suécia e na Dinamarca, os casamentos são um frenesi de beijos sem fim. É assim que funciona. Sempre que o noivo sai da sala, todos os convidados homens correm para beijar a noiva. E sempre que a noiva se afasta, as convidadas mulheres fazem fila para beijar o noivo. Tudo é feito de forma divertida, e não há limite para quantas vezes isso pode acontecer durante a noite. Além disso, na Suécia, há outra regra de beijo. Se os convidados começarem a bater os copos com talheres, o casal deve ficar de pé nas cadeiras e se beijar. Se eles baterem os pés no chão, a noiva e o noivo têm que rastejar para debaixo da mesa e se beijar ali. Embora possa parecer caótico, essa tradição tem como objetivo manter a festa divertida e interativa. Em vez de apenas sentar e assistir, os convidados podem participar ativamente da celebração. Mas alguns costumes de casamento vão além da diversão e dos jogos. Em Fiji, o noivo tem que apresentar um presente muito especial e muito raro para provar que é digno do casamento. Na maioria dos lugares, uma proposta de casamento envolve um anel. Mas em Fiji, um homem deve apresentar algo muito mais valioso: um dente de baleia. Conhecido como tábua, este dente polido de uma baleia cachalote é um dos presentes mais sagrados e prestigiosos da cultura fijiana. Um noivo deve oferecer uma tábua à família da noiva, como parte do processo tradicional de dote. Se a família aceitar, o casamento é considerado abençoado. Tábuas não são dadas apenas em casamentos. Elas também são usadas em negociações importantes, funerais e acordos políticos. No passado, coletá-las era extremamente difícil, o que as tornava ainda mais valiosas. Hoje, devido às leis de conservação, as tábuas geralmente são passadas de geração em geração, em vez de serem tiradas de novas baleias. Para os fijianos, a troca de um dente de baleia não é apenas sobre dinheiro ou status. É um símbolo profundo de respeito, honra e comprometimento.
Embora a ideia de presentear um dente de baleia possa parecer estranha para pessoas de fora, ela tem o mesmo peso emocional de um anel de diamante. E quando se trata de tradições de casamento, esta é apenas uma das muitas maneiras pelas quais as culturas ao redor do mundo expressam amor e devoção. Em muitas partes da Índia, Oriente Médio e Norte da África, as noivas não usam apenas joias em seus casamentos. Elas usam desenhos intrincados de rena em suas mãos e pés. Essa tradição, conhecida como Mehndi, é um dos mais belos rituais pré-casamento do mundo. A pasta de rena feita de folhas secas é aplicada em padrões elaborados, muitas vezes levando horas para ser concluída. Os desenhos podem incluir flores, padrões paisley, ou até mesmo o nome do noivo escondido dentro da arte. Quanto mais profunda a cor, mais forte se acredita que o casamento seja. Enquanto as noivas em muitas culturas são mimadas antes do casamento, nos casamentos tâmeis brahmanes na Índia, os noivos devem raspar a cabeça completamente. Este ritual, chamado Kashi Yatra, é um sinal de pureza e renovação espiritual antes do casamento. Tradicionalmente, o noivo deve renunciar simbolicamente aos prazeres mundanos e partir em uma peregrinação. Mas antes que ele possa sair, o pai da noiva o impede, oferecendo sua filha em casamento. O noivo então aceita, e os preparativos para o casamento continuam. Este ritual está profundamente ligado às tradições hindus, onde raspar a cabeça é visto como um novo começo, livre de ego e apegos. Em alguns casos, o noivo também toma um banho cerimonial em água benta para completar o processo de purificação. Embora muitos casamentos tâmeis modernos pulem esta etapa, algumas famílias ainda seguem o costume como uma marca de tradição e respeito. É isso aí. Escreva nos comentários qual tradição de casamento mais te surpreendeu. Para mais informações úteis, assista outros vídeos.